Meus irmãos, minhas saudações em Cristo, mais uma vez estamos juntos e juntos meditaremos na palavra do Senhor. Esta palavra se dirige principalmente para aqueles irmãos da nossa igreja que ainda não estão participando do culto presencialmente. Todavia, todos podem se alimentar da palavra, todos podem crescer por meio da palavra do Senhor. Amados, a minha palavra está baseada em Atos capítulo 27, verso 14. Atos 27, verso 14. Gentilmente peço que abra a sua Bíblia em Atos 27, verso 14, que diz assim: Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Vamos orar. Bondoso Deus, bondoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, suplico, meu Deus, pela entrega da Tua Santa Palavra. Tenha toda a honra, toda a glória e a primazia em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas. Eu peço, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no verso 14, o tufão de vento ganha o nome de Euroaquilão. E este é o tema da nossa reflexão, o Euroaquilão. Paulo e a sua equipe, tanto quanto a tripulação do navio, foram alcançados pelo Euroaquilão. O que é este Euroaquilão? É o encontro de dois ventos, um chamado Euro, vento leste, e outro chamado Áquilo, vento norte. Essas duas correntes se juntam e produzem tufões de vento, chamados de Euroaquilão. O episódio do Euroaquilão tem lições para nós. Tem muitas lições. Muitas vezes, nossas vidas passam por tempestades, enfrentam o Euroaquilão. Com Paulo e equipe, tudo estava calmo, tudo transitava numa calmaria tal. A brisa era agradável, tinham um ponto de partida, tinham também um ponto de chegada, tudo foi bem organizado. Estavam certos de que tudo que prepararam, que organizaram, iria se cumprir. Mas não foi assim que aconteceu. Tudo ia muito bem, conforme o verso de número 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Tudo soprando bem, dizemos assim. O vento brando, tudo ia muito bem. De repente as coisas mudam, conforme o verso 14. Eles saem da calmaria do vento brando e entram na agitação do Euroaquilão. Da calmaria, tudo muda por completo. Assim acontece também conosco. De repente, um tufão, uma tempestade assolam a nossa vida. Tufão e tempestade assolam de tal maneira a nossa vida que perdemos o rumo, a mobilidade, perdemos a direção, perdemos as referências. E foi isto que aconteceu. A pergunta que faço é esta: como opera o Euroaquilão? Conforme o verso 15, entendemos que este Euroaquilão, ele conduz com violência. Verso de número 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olhem bem o que diz o texto, que o Euroaquilão arrebata, arrasta, toma com violência. Como disse, vai tudo bem,
e de repente tudo muda. Perderam o controle da situação. E é muito bom, é até salutar, quando temos o controle da situação, quando as coisas estão em nosso domínio. Mas é terrível, é triste, quando não temos o controle da situação e somos jogados de um lado para o outro. Muitas vezes na vida nós fazemos planos, temos nossos projetos, organizamos as coisas e de repente em nossas vidas cai o euro-aquilão. Vem sobre nós uma tempestade, como foram acometidos pela tempestade os discípulos de Jesus. E o que fazer em meio a uma tempestade que arrasta com violência? Como proceder diante de um euro-aquilão que arrebata com força, que nos arrasta? Irmãos, o verso 15 diz que eles cederam à sua força e se deixaram levar. Ou seja, não tem mais jeito. O que a gente vai fazer? Não tem como agir mais. Deixaram-se levar pela força do euro-aquilão. O verso 17 diz: e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, se deixaram levar pela força do euro-aquilão. Prestem bem atenção, homens do mar, marinheiros ao léu, se deixaram levar, perderam a força, foram subjugados pelo euro-aquilão. Nossas vidas, muitas vezes, são tomadas pelo poder do euro-aquilão, pelo poder da tempestade que nos arrasta com violência. Mas o verso 17 tem uma outra lição. A gente aprende que, em sua maneira de operar, o euro-aquilão imobiliza. O verso 17 diz o seguinte: e levantando-se, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. A sensação de imobilidade na hora difícil é muito triste, é horrível, e foi isto que aconteceu nesta viagem. Foi isto que aconteceu com os marinheiros, com toda a tripulação, com Paulo e a sua equipe. O euro-aquilão proporcionou isto. Não sabiam para onde iam, não viam saída, estavam atados, imobilizados diante da situação. Irmãos, é decepcionante não ter capacidade de agir. O euro-aquilão tira destes homens a capacidade de reação, ao ponto de se deixarem levar. O texto diz que e foram ao léu, sem direção, sem rumo, não sabiam para onde ia, não podiam mais dominar o navio. O leme, a direção do navio agora pertence a outro, não mais ao timoneiro, mas pertence agora ao euro-aquilão. E ter imobilidade diante da crise, diante da tempestade, produz sentimento de impotência. E este sentimento de impotência gera desespero, gera raiva, gera tristeza, nos alcança de tal maneira que nos tira toda a força. Essa é mais uma ação do euro-aquilão. Ele imobiliza. Assim, o euro-aquilão, em sua maneira de operar, arrebata com violência, conduz com violência. Em sua maneira de operar, ele imobiliza, nos deixa ao léu, nos tira a direção, nos incapacita. Mas também aprendemos no verso 20, meus amados, que o euro-aquilão, em sua maneira de operar, ele tira as referências. Olhe uma parte do verso 20. E não aparecendo a viajar alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal
toda a esperança de salvação, mas não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas. Ou seja, os homens deste navio, os marinheiros, não têm mais orientação, não tem um sol para os guiar durante o dia, nem estrelas que os guiem à noite. Perderam o senso de direção. É triste não ter referencial, é triste não ter por onde se guiar, para onde ir. E o Euroaquilão faz isto. Ele tira o senso de direção, tira o referencial, tira o nosso guia, a nossa luz. Foi a esta situação que o Euroaquilão os levou. Deixou todos aqueles homens, até o próprio Paulo e a sua equipe, sem referência, sem direção. Quando a crise chega, meus amados, às nossas vidas, quando a tempestade bate à porta, quando ela vem com violência, quando ela imobiliza, acontece a mesma coisa. Perdemos as referências, perdemos os referenciais. Sem referenciais, não se sabe o que fazer. Sem referência, perde-se completamente o rumo. Mas na crise eu quero dizer para você, quando o Euroaquilão bater a porta da nossa vida, quando o Euroaquilão nos atingir violentamente, nos arrastar e procurar tirar as nossas referências no mar desta vida, vamos lembrar que nós temos um referencial. E o nosso referencial, na noite escura da tempestade, a nossa luz é o Senhor Jesus. Lembrem do episódio dos discípulos, em meio a uma tempestade, assolados pela força do vento, imobilizados, incapazes, procuraram a Jesus. Incapazes novamente numa tempestade, à noite, na escuridão daquele mar, Jesus Cristo foi ao seu encontro. O Euroaquilão tem a capacidade de arrastar com violência, imobilizar, tirar as nossas referências aqui. Mas nós temos um referencial absoluto. Nós temos aquele que faz a diferença em nossas vidas. Temos aquele que na escuridão da tempestade é a nossa luz. Temos aquele que em meio ao Euroaquilão vem ao nosso encontro, o Senhor Jesus Cristo. Assim, meus amados, olhemos para Jesus quando estivermos até mesmo no olho do furacão, como diz a história. Seja qual for a situação, seja qual for o tamanho da tempestade, nós temos uma referência, o Senhor Jesus Cristo. Assim, o Euroaquilão, em sua maneira de agir, de operar, arrasta com violência, verso 15, imobiliza, verso 17, tira as referências, mas também, ainda no verso 20, o Euroaquilão, humanamente falando, ele tem o poder de anular toda a esperança, porque Lucas escreve dizendo, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. A situação era tão caótica, era tão assoladora, era tão difícil, a tempestade era tão violenta. O Euroaquilão demonstrou tanto poder que chega um momento que em sua humanidade, olhando a situação ao redor, eles dizem, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Ou seja, é Lucas dizendo, falando por ele e pela equipe, falando também pela boca de Paulo, tendo o mesmo sentimento que todos tinham naquela situação, perdemos a esperança, não tem mais jeito, vamos morrer. E o homem necessita de esperança para viver. Sem esperança, o homem perde a sua estrutura. Sem esperança, o homem desanima. O homem se entrega. Sem esperança, jogamos a toalha. Sem esperança, nos anulamos. E é isto que o Euroaquilão tem o poder de fazer.
O euroaquilão na sua vida e na minha vida pode ser um problema grave. As tempestades podem ser problemas dentro do lar, problema no casamento, problemas na igreja, problemas no ministério, dificuldades nesta vida. O nosso país, o nosso mundo enfrenta um euroaquilão chamado Covid-19. Então tem o poder muitas vezes de tirar a esperança. Há pessoas que andam hoje sem nenhuma esperança, semelhantes àqueles que estavam no navio. A vida muitas vezes dessas pessoas sem esperança não é vivida, é empurrada, é uma vida sem perspectiva, é uma vida sem visão de futuro, de um futuro abençoador, de um futuro de paz, de um futuro de salvação. No momento da turbulência, meus amados, no momento da dificuldade, no momento de tristeza e de abandono no ministério de Jesus, Pedro, que estava ali com o mestre e também foi cogitado, questionado, também vocês querem me abandonar? Pedro se levanta e diz: nós temos um referencial. Nós temos a nossa esperança em alguém. Nós estamos firmes com alguém. A nossa esperança não foi totalmente anulada. Para aqueles que abandonaram Jesus, foi. Que o buscavam pelo pão. Quando ouviram o duro sermão de Jesus, o abandonaram. Mas Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Humanamente falando, irmãos, muitas vezes perdemos a esperança. A palavra do médico não traz mais esperança. A situação é tão caótica que não temos para onde correr. Somos arrebatados pela violência da situação. O euroaquilão vem e vem com tal força que nos imobiliza, tira os referenciais, anula para nós crentes humanamente a esperança, mas não toda a esperança, porque como Pedro, nós temos para quem ir, nós temos com quem ficar, nós temos aquele que tem as palavras de vida eterna. Assim, se você se encontra enfrentando o euroaquilão, se você se encontra em tremenda dificuldade, faça como Pedro. Olhe para um referencial que é Jesus e saiba que ele tem as palavras de vida eterna. A palavra do homem é uma, a palavra de Jesus é outra. Aqui no navio todos concordavam, anulou-se toda a esperança de salvação, mas no continuar do texto, e veremos no outro dia, Deus entra na história. O euroaquilão tem poder para fazer, mas Deus entra nesta história e ele está acima do poder de qualquer euroaquilão, de qualquer tempestade. Mas a lição que fica para nós, em nossa reflexão, é esta: o que faz o euroaquilão? Desorienta, tira, anula a esperança, quebra a nossa estrutura, nos ameaça e muitas vezes acaba até com a própria vida, com a nossa própria vida. Tira a nossa esperança de vida. Se estamos enfrentando o euroaquilão, se estamos enfrentando as tempestades da vida, vamos cuidar. E por que devemos cuidar? Porque Lucas escreve, a Bíblia mostra que este euroaquilão, que as tempestades da vida arrastam com violência, atrofia as nossas ações, tira as referências da nossa vida e anula muitas vezes toda a nossa esperança. Assim procedeu o euroaquilão quando interferiu na vida, nos planos e projetos daqueles homens. Mas, como disse, o que Deus faz no euroaquilão? Pensemos nisto.
o que Deus faz no Euroaquilão. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.